Graça e paz, meus queridos. Bem, graças a Deus chegamos hoje à nossa quinta aula da matéria de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E hoje, meus amados, entraremos aqui no capítulo 5 da nossa apostila, que trata dos símbolos do Espírito Santo. E este capítulo traz definições um tanto quanto técnicas a respeito dos símbolos, as quais vocês podem estudar melhor na aula texto, ok? Aqui nós vamos tratar o símbolo com maior simplicidade. Sendo assim, podemos começar a nossa aula de hoje fazendo uma pergunta aqui. O que é um símbolo? Bem, meus queridos, o símbolo é uma figura de linguagem que nos oferece ideias concretas de coisas abstratas. Ou seja, é quando representamos algo ou alguém mediante algum elemento familiar. Por exemplo, se eu disser aqui que o Espírito Santo nos lava espiritualmente, conforme nos ensina a Escritura, não é mais fácil nós representarmos o Espírito Santo simbolicamente como água, que é um elemento familiar para nós? É justamente isso que a Bíblia faz. Você consegue pensar agora em algum outro exemplo de símbolo? Por exemplo, na ceia do Senhor, o que simboliza o vinho? O vinho simboliza o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o pão simboliza o quê? O corpo. Então vemos aí dois exemplos de símbolos utilizados na Bíblia. Segundo Meyer Pearman, além dos nomes dados ao Espírito Santo, o estudo dos símbolos que ilustram a sua obra ajuda a responder a pergunta: quem é o Espírito Santo? Notamos aqui que começamos a nossa introdução com uma pergunta e terminamos com outra. Então vamos agora, meus queridos, a alguns exemplos práticos aqui, né? Então, tal como na aula passada, nós não vamos entrar aqui no estudo dos símbolos do Espírito Santo sem antes aprendermos o que é um símbolo e o que significa a linguagem figurada na Bíblia. Pois o símbolo é uma linguagem figurada, é uma figura de linguagem. E a Bíblia é um livro repleto de tipos, símbolos, entre outras figuras de linguagem que ilustram verdades espirituais literais. A Bíblia também é um livro literal, meus queridos. Guarde isso, eu estou falando de símbolo e de linguagem figurada, mas tenha sempre em mente que a Bíblia é um livro literal. Então nós devemos também interpretá-la literalmente. No entanto, dentro das narrativas literais da Bíblia, há amplo emprego de figuras de linguagem que servem para ilustrar e ao mesmo tempo para enfatizar a verdade literal que está sendo ensinada dentro do contexto do texto. Portanto, se não reconhecermos as figuras de linguagens empregadas na Bíblia, nós corremos o sério risco de cometermos o grande erro de interpretar essas figuras de linguagem também de forma literal. Assim, o que aconteceria? Nós distorceríamos todo o sentido do texto. Portanto, eu vou mostrar aqui alguns exemplos práticos do emprego que nós fazemos constantemente da figura de linguagem, ou da linguagem figurada. Vocês vão perceber que se nós interpretarmos literalmente a linguagem figurada que nós usamos constantemente, diariamente, corriqueiramente, nós iremos também distorcer toda a boa comunicação. Se nós interpretarmos literalmente a figura de linguagem, nós acabamos com a comunicação. Esta é a verdade. Assim acontece também com a Bíblia, meus queridos. Veremos também, daqui a pouco, que por não reconhecerem a linguagem figurada, a linguagem simbólica da Bíblia, alguns equivocados líderes ditos evangélicos dos dias atuais cometem abusos e muitas distorções de todo tipo, meus queridos. Tudo por não reconhecerem a linguagem figurada, ou até por distorcerem ela propositadamente. Sendo assim, creio que seja útil iniciarmos a abordagem dos símbolos, né, com uma definição simples, né, do que seria símbolo. Portanto, eu vou usar aqui uma definição minha, que eu mesmo defini aqui, que eu mesmo escrevi.
acerca de símbolo, isso para facilitar aqui o nosso aprendizado, ok? Vamos lá. A definição é a seguinte, ó, é bem simples. O símbolo é o emprego de linguagem figurada, ou seja, de linguagem não literal, usando elementos conhecidos do nosso dia a dia para ilustrar e enfatizar verdades espirituais. Ok? Então guarda essa definição. Se for o caso, pare aí o vídeo, leia novamente, reforce, né? Porque, como eu disse, nós mesmos utilizamos muitas figuras de linguagem em nosso dia a dia, a todo momento, e nós não nos damos conta disso. Portanto, vamos falar agora, meus queridos, de algumas figuras de linguagem ou de algumas linguagens figuradas que nós diariamente utilizamos por meio de exemplos práticos, figuras conhecidas, né? Nós sempre estamos a todo momento fazendo emprego de linguagem figurada e nós não nos apercebemos disso. Então vamos lá, alguns exemplos práticos aqui. Por exemplo, meus queridos, se eu disser aqui que o pastor Claudino, vamos dar um nome a esse pastor, o pastor Claudino é um vaso de Deus, então eu não estou falando aqui que ele é literalmente, meus queridos, um vaso de cerâmica ou de outro material qualquer. Não, logicamente que não. Mas eu estou aqui usando a figura de linguagem chamada metáfora para ilustrar e ao mesmo tempo enfatizar a verdade literal de que ele é um instrumento nas mãos de Deus, né? E de que ele é usado realmente por Deus. E vocês entendem perfeitamente a minha linguagem quando eu digo que ele é um vaso, ok? Outro exemplo aqui. Se eu disser que o pastor Manuel luta como um leão pelo rebanho que Deus colocou em suas mãos, eu não estou aqui dizendo que ele é um predador feroz, né? Com dentes afiados, com grande juba, garras, né? Não. Eu apenas estou usando uma figura de linguagem aqui chamada símile para ilustrar e ao mesmo tempo enfatizar a verdade literal de que o pastor Manuel valoriza cada alma que Deus colocou aos seus cuidados e empenha grande esforço para mantê-las firmes no caminho do Senhor. E vocês me entendem perfeitamente quando eu digo que ele é um leão, ok? Outro exemplo aqui. Se eu disser aqui que já preguei 1 milhão de vezes para determinada pessoa, mas ela não me deu ouvido, isso não significa, meus queridos, não significa que eu preguei literalmente 1 milhão de vezes para essa pessoa. Mas estou aqui fazendo uso de uma linguagem figurada, ou de uma figura de linguagem, melhor dizendo, chamada hipérbole, a qual denota certo exagero para enfatizar uma verdade literal, né? Para dizer aqui que eu já preguei muitas vezes, muitas e muitas vezes para essa pessoa, mas não fui ouvido por ela. E vocês me entendem perfeitamente quando digo isso, ok? Assim é com muitas outras figuras de linguagem que nós usamos diariamente. E nós não nos apercebemos disso. Nós estamos falando algo literal e usando uma linguagem figurada para ilustrar e enfatizar aquele ato literal, aquele fato literal que nós estamos narrando. O que seria, então, da nossa comunicação se nós interpretássemos literalmente cada uma dessas figuras de linguagem que nós usamos no nosso dia a dia? Iríamos distorcer a comunicação, não é mesmo? Com a Bíblia, meus queridos, é a mesma coisa, não muda. Vou dar outro exemplo aqui. Se eu disser aqui que fulana fala pelos cotovelos, vocês não vão entender literalmente como essa figura aqui, que ela tem boca nos cotovelos e sai som dos cotovelos. Não, o que vocês vão entender é que é uma pessoa que gosta de falar e não gosta de falar pouco. Amém? Se eu disser aqui que lá fora cai uma chuva pesada, né? Ou tiver caindo uma chuva muito pesada lá fora, então alguém entra ensopado aqui na minha casa e diz: meu irmão, está caindo o céu lá fora.
eu não vou entender, logicamente, literalmente, senão eu distorço a comunicação. Por exemplo, alguém compra um celular muito caro e diz: esse celular custou os olhos da cara. Não teria sentido eu entender essa comunicação literalmente, né? Ainda porque, se ela perdeu os olhos, para que ela vai querer um celular, né? Então vocês percebem como o fato de interpretar literalmente uma figura de linguagem distorce todo o sentido da nossa comunicação? Com a Bíblia também é assim, meus queridos. Se a Bíblia usa uma figura de linguagem, nós não podemos interpretar a figura de linguagem literalmente. Ok? A Bíblia é um livro repleto de figuras de linguagem. No entanto, se no dia a dia as pessoas usam a linguagem figurada e interpretam tal linguagem corretamente, por que muitas vezes essas mesmas pessoas não entendem as figuras de linguagem da Bíblia e as interpreta literalmente, criando assim heresias e doutrinas estranhas? O que será, né? O Dr. Lund, na página 86 do seu pequeno e precioso livro chamado Hermenêutica, um livrinho que vale a pena vocês comprarem, né? Ele nos alerta aqui acerca do perigo de se interpretar figuras e símbolos contidos na Bíblia de forma literal, sem a devida reverência, né? E sem o uso das regras da hermenêutica sacra, meus queridos. O autor afirma ainda que esta falta de zelo na interpretação da palavra de Deus tem feito com que, ao longo dos séculos, surgissem muitas e muitas heresias e muitos desvios doutrinários. A verdade é que a Bíblia deve ser interpretada literalmente, né? Isso é um fato, nós devemos interpretar a Bíblia literalmente, pois ela é um livro literal. E a interpretação literal da Bíblia, ela reconhece a figura de linguagem ou a linguagem figurada, ok? Que é um ponto importante. Portanto, nós não devemos ir ao extremo de querer também fazer o contrário, ir lá para o outro extremo, né? E alegorizar um texto literal, só porque ele emprega algumas figuras de linguagem, como fazem alguns alegoristas, né? Por exemplo, alegorizam um livro literal como o Apocalipse. O Apocalipse é um livro literal, só porque o Apocalipse emprega bastante simbolismo, bastante figuras de linguagem. Aí querem alegorizar o livro inteiro, criando assim doutrinas escatológicas extremamente antibíblicas. Como eu disse, meus queridos, a linguagem figurada, a linguagem simbólica, ela ilustra e ao mesmo tempo ela enfatiza verdades espirituais, literais, em um texto igualmente literal. Mas esse é um assunto, meus queridos, que nós devemos tratar com mais profundidade numa aula de hermenêutica, ok? Aqui foi só realmente para ilustrar. Então eu creio que agora nós estamos mais preparados para entrarmos aqui no estudo específico dos símbolos do Espírito Santo. Falando um pouquinho agora, eu falei só para a gente introduzir a aula sobre esses exemplos práticos, né, para vocês terem em mente, né, que agora nós vamos interpretar alguns símbolos do Espírito Santo, ok? Então fica mais fácil entrarmos agora. Portanto, vamos estudar agora o que a Bíblia ensina acerca dos símbolos do Espírito Santo. O que a Bíblia usa são símbolos realmente que a Bíblia usa, né, para indicar a ação do Espírito Santo por meio de vários ministérios que ele exerce ao nosso favor. Amém? Vamos começar, portanto, com um símbolo bastante conhecido do Espírito Santo, que é o fogo. Vamos aqui a um texto que coloca o Espírito Santo como simbolizado como fogo. Isaías 4,4 diz: quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém. Bem, esse texto, meus queridos, ele fala de uma purificação tanto quanto pesada que seria operada pelo Espírito Santo em Jerusalém. Tudo isso devido à rebeldia e obstinação, né, do povo. E esta seria uma purificação de juízo operada por Deus, né,
operada pelo Espírito Santo para purificar Israel da sua idolatria, da sua infidelidade para com Deus e do muito sangue que foi derramado injustamente, do muito sangue de justos que foi derramado naquela cidade, naquele contexto. Aqui Deus provaria seu povo por amor, meus queridos. Ele passaria Israel pelo fogo por amor para purificá-lo. Então o fogo na Bíblia ele simboliza tanto a purificação quanto o juízo. Portanto, devemos fazer esta distinção e tê-la sempre em mente, pois o fogo, como símbolo do Espírito Santo, tem o sentido de purificação do crente. É algo bom, é para o nosso bem, meus queridos. Já o fogo, como símbolo de juízo divino, aponta, logicamente, para a punição dos ímpios, ok? Então, em muitas passagens bíblicas, o fogo é simbolizado, né? Aliás, ele é um símbolo de limpeza, um símbolo de purificação. O fogo, meus queridos, ele consome a palha, o feno e toda impureza, deixando apenas o quê? Ouro, joias e pedras preciosas. É por meio do fogo que os metais preciosos são purificados de suas escórias, isto é, de suas impurezas. Simbolizado pelo fogo, o Espírito Santo não só purifica o crente, mas também ilumina e aquece o coração do crente. Sabemos pelos relatos bíblicos e também por nossa experiência cristã que o Espírito Santo nos purifica, nos aquece e também nos ilumina. Portanto, o fogo, como símbolo do Espírito Santo, é mais do que propício, amado e amada de Deus, para ilustrar a obra do Espírito Santo na vida do crente. E por falar em ilustração, quero fazer aqui rapidamente uma ilustração rápida, né, sobre o acrisolamento. O acrisolamento, para quem não sabe, é o processo de purificação de metais pelo fogo, né, o qual é feito em caldeias chamadas de crisol com altíssimas temperaturas, né? E além da purificação de metais, o verbo acrisolar, de acordo com os melhores dicionários, também tem o sentido de aperfeiçoamento moral, né? Purificar-se submetendo a provas, meus queridos. Então, certa vez, o pastor Luedi Silveira, que foi meu professor na época da antiga academia bíblica, lá da igreja do pastor e doutor Paulo Romero, que também foi meu professor ali naquela academia bíblica, né? Que hoje virou um excelente seminário teológico. Então o pastor Luedir, numa de suas aulas, ele contou a experiência de uma irmã conhecida dele, né, que certa vez foi visitar um local onde se fazia o acrisolamento da prata. Então essa irmã, vendo que a prata, né, passava várias vezes pelo fogo da caldeira, né, que era o crisol, então ela perguntou àquele acrisolador, né, quantas vezes você precisa passar a prata pelo fogo, né, Aí ele respondeu, quantas vezes for necessário para purificar totalmente a prata das suas impurezas. Aí ela perguntou novamente, e como você sabe que a prata está totalmente pura? Aí ele respondeu, quando eu olho para ela, quando eu olho para a prata e posso ver claramente o meu rosto refletido nela. Isto, meus queridos, pode nos servir também de ilustração para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Pois quanto mais passamos pelo fogo purificador do Espírito Santo, mais parecidos com o Senhor Jesus nós ficamos. Somos como a prata, amado e amada de Deus. Quanto mais passamos pelo fogo purificador do Espírito Santo, mais brilhamos, mais refletimos o Senhor Jesus em nós. Mais as pessoas podem ver o Senhor Jesus refletido em nós. Mais expressamos o caráter de Cristo em nossa vida, em nossa conduta de vida. É assim que funciona, meu amado e minha amada. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo também é simbolizado pelo vento nas Sagradas Escrituras. Vejamos aqui um texto bíblico. O texto de João, capítulo 3, versículo 8, diz que o vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
É evidente que o vento é um dos principais símbolos do Espírito Santo, visto que o vento é a raiz de onde vem o significado do termo Espírito nas línguas originais nas quais a Bíblia foi escrita, que é o grego e o hebraico, conforme nós vimos. De acordo com a antiga revista de discipulado da CPAD, tal como o vento, cuja a presença sentimos sem, no entanto, podermos vê-lo, assim é o Espírito Santo. Percebe-se a sua real operação na vida do crente e da igreja, embora não se possa vê-lo tal como é. Seus atos independem da vontade humana, pois ele é Deus, é soberano. Glória a Deus. Então aqui resume bem o Espírito Santo como simbolizado pelo vento, né? Outro símbolo aqui do Espírito Santo é a água. No livro de João, capítulo 7, versículo 37, nós vemos aqui uma narrativa de João. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E por que o Senhor Jesus disse isto, amado? A quem ele se referiu nesse texto? Quem é o rio de água viva, ou melhor dizendo, no plural, os rios de água viva que fluem do nosso interior? O próprio texto bíblico responde a essa pergunta. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7,39. O Espírito Santo é a fonte de água viva que flui do nosso interior. Quando você prega o Evangelho ao homem perdido, e esta é justamente esta fonte de água viva que jorra do seu interior, que convence o pecador dos seus pecados. Em aula futura, nós veremos que em Tito, capítulo 3, versículo 5, o Espírito Santo também é simbolizado como água. E ali representa o lavar regenerador e renovador que Deus opera no nosso ser no exato momento do nosso novo nascimento. Isto é, no momento em que nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tal como a água, o Espírito Santo inunda a nossa alma, lava-nos do nosso pecado, sacia a nossa sede, nos refrigera e ainda por cima nos torna frutíferos, amados, como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Meyer Pearman, em poucas palavras, resume a importância da água como símbolo do Espírito Santo. Ele diz assim: tal como a água é um elemento indispensável na vida física, o Espírito Santo é um elemento indispensável na vida espiritual. Louvado seja Deus! Outro símbolo aqui do Espírito Santo, meus amados, é o óleo ou o azeite, pelo qual as Sagradas Escrituras também simbolizam o Espírito Santo. O texto de Zacarias, capítulo 4, versículos do 1 ao 6, diz assim: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: Que vês? Respondi: Olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por violência. Aliás, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O texto fala de uma visão que Deus deu a Zorobabel,
um dos príncipes que liderou os israelitas no retorno do cativeiro medo-persa, o cativeiro dos 70 anos, que começou com a Babilônia e terminou com os medo-persa. Zorobabel estava com os ânimos desfalecidos, meus queridos, pois Satanás e seus ministros levantaram muita oposição, impedindo temporariamente a reconstrução do templo de Jerusalém. No entanto, Deus fortaleceu seu servo Zorobabel e o encorajou por meio desta visão, na qual o Espírito Santo está aqui simbolizado pelo vaso de azeite e pelo azeite que vertia do candelabro. Foi assim que Deus garantiu o sucesso de Zorobabel, não por força, não por poder, não por violência, mas pelo Espírito Santo simbolizado na visão pelo azeite. No Antigo Testamento, a unção com óleo significava estar revestido da autoridade de Deus para determinada tarefa espiritual ou secular. Nesse período, só os reis, sacerdotes e profetas eram ungidos com óleo e recebiam o Espírito Santo como capacitador para o cumprimento de seus ministérios. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Joel, ele profetizou o derramamento do Espírito sobre todos os crentes. E esse derramamento começou a ser cumprido no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Portanto, a partir do Novo Testamento todo, amado, todo crente é ungido pelo Espírito Santo. O azeite é, portanto, um símbolo do Espírito Santo. E a falta de compreensão acerca deste símbolo, meus queridos, tem causado sérias distorções no meio evangélico. Vamos aqui ler duas notas que eu deixei escritas, sendo uma extraída de um curso de discipulado que eu ministrei durante o ano de 2012 inteirinho numa igreja da Assembleia de Deus, a igreja do Brás, ali da Vila Bonilha. E outra nota extraída do apêndice D, da nossa antiga apostila. Então vamos aqui à primeira nota. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era diferente de hoje, pois era concedido principalmente a pessoas que ocupavam posições oficiais na teocracia de Israel, reis, sacerdotes e profetas, os quais eram ungidos com azeite para esse fim. Já no Novo Testamento, após a fundação da igreja no dia de Pentecoste, todo crente verdadeiro já é ungido pelo Espírito Santo. Portanto, não precisa passar pelo modismo da unção com óleo, pois não há base bíblica para isso. No Novo Testamento, a unção com óleo é indicada somente para enfermos, a qual só pode ser extraída a qual só pode ser aplicada pelos pastores, presbíteros, né, no caso, e quem cura não é a unção, é a oração, meus amados. A cura não é feita pela unção ou pelo óleo em si, mas é a oração da fé quem efetua a cura. Então, sabemos que a teologia sistemática ela é contextualizada, ou seja, ela mostra o que a Bíblia nos ensina como um todo hoje, ok? Por isso que eu estou mostrando essas questões de unção aqui. Então, na sequência, nós veremos que a falta de compreensão do que é um simbolismo na Bíblia, do que é o símbolo na Bíblia, meus queridos, faz com que muitas pessoas caiam em absurdos. A Bíblia não ensina a ungir carro, a ungir casa, nem outros objetos. A Bíblia também não ensina a ungir pastores e líderes. Não, meus queridos. A Bíblia ensina, sim, a ordenar obreiros com imposição de mãos. Lembrando que a imposição de mãos também é um símbolo da transferência de autoridade. Portanto, é totalmente errado dizer que fulano ou ciclano foi ungido a pastor. Antes, o correto é nós dizermos que esta pessoa foi ordenada a pastor, ok? Então, todo crente salvo é ungido. Portanto, biblicamente, também não é correto dizer que fulano tem unção disso, ou outro tem unção daquilo, e outras coisas mais que nós ouvimos. Pois, segundo a Bíblia,
todo salvo tem uma única unção, meus queridos. Então o que temos de diferentes uns dos outros? Logicamente que são dons, aptidões, né, talentos. E mesmo assim, meus queridos, devemos entender que os dons e o chamado são dádivas pela graça, ok? Portanto, não servem para hierarquizar os crentes, ou dizer, fulano tem o dom disso, ou tem o chamado disso, é maior que o outro. Não. Pelo contrário, quem tem dom e quem tem determinados chamados tem que se colocar inclusive abaixo, porque foi chamado para lavar os pés da igreja. Então o nosso chamado é para ser servo. Quanto mais Deus dá, mais nós nos diminuímos diante dele e diante das pessoas para servirmos. Por outro lado, meus queridos, eu não vejo problema em a pessoa falar unção disso, unção daquilo, porque na verdade nós falamos uma coisa pensando em outra, né? A gente fala, o fulano tem unção de cura, na verdade ele tem dom de cura. Fulano tem unção disso, daquilo. Na verdade, ele tem o dom disso ou daquilo, ok? Não é unção. Unção é uma só para todo crente. Amém? Então é bom ter em mente que no Novo Testamento as duas únicas vezes que o substantivo unção e o verbo ungir são aplicados ao crente, essas duas vezes está falando de uma única unção que todo crente possui. Portanto, o que temos de diferente uns dos outros, amado e amada de Deus, não é unção, mas sim autoridade concedida, né? E um dom ou outro. Tá? No restante, todo ser é nivelado diante de Deus, na igreja, e diante uns dos outros. Amém? Graças a Deus, nós, batistas, pelo menos na maioria, porque também tem uns batistas meio doidos por aí, pelo menos nós, batistas, a maioria de nós não caímos nesse modismo de sair ungindo pessoas, objetos e outras coisas aleatoriamente. Pelo menos na grande maioria, conforme eu disse, tá? Pois infelizmente sabemos que quando uma parte do corpo adoece, todo o corpo sente. Nesse sentido, infelizmente nós temos visto aí também alguns segmentos de igrejas sérias, amados, que foram sérias um dia, caírem também no engano, caírem nesses modismos, nessas modas, né? É bem verdade que tais práticas são extremamente abusivas. No entanto, não podemos ir para o outro extremo de negar a unção de Deus, ou dizer que ninguém é ungido, que só Cristo é ungido. Na verdade, pelo fato dele ser ungido, nós somos ungidos também. Pelo fato dele ser o justo, nós somos justificados. Ou seja, é algo imputado a nós. Não é algo que vem de nós, vem de Jesus. Então vamos ler aqui a segunda nota, que foi extraída do apêndice D da antiga apostila, conforme eu disse. Devido aos abusos acerca do termo ungido, que por afastamento das verdades bíblicas muitos cometem atualmente, tenho ouvido homens de Deus sérios e sinceros afirmarem que só Cristo é ungido, não nós. Isso também não é verdade, pois a Bíblia é clara ao afirmar que todo cristão é ungido, ou seja, esse não é um privilégio de um grupo seleto ou especial dentre o povo de Deus, mas de todo cristão verdadeiro. Devemos sempre lembrar que o fato de alguns abusarem de uma verdade bíblica, distorcendo-a em benefício próprio, não a invalida. Portanto, ao invés de negarmos verdades bíblicas por causa dos abusos dos falsos pastores, devemos enfatizá-las e usá-las na defesa da fé, no ensino e na edificação dos crentes na plena verdade de Deus. Glória a Deus. Portanto, meus queridos, todo crente é ungido. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 1:21. Mas os que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. 1 João 2:20 e 27 diz assim: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como
a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Louvado seja Deus. Portanto, meu querido e minha querida, não caia nos modismos e nos desvios doutrinários dos dias atuais, pois tudo isso não passa de falsa compreensão das Sagradas Escrituras, falta de estudo e distanciamento da Bíblia, o que leva à falta de compreensão do simbolismo bíblico. Infelizmente, muitos pastores e membros das igrejas atuais não conseguem diferenciar a linguagem figurada da Bíblia do sentido literal para o qual as figuras e símbolos apontam. O que vemos, amado e amada de Deus, é que muitas pessoas, sem maldade, mas por falta de conhecimento do simbolismo bíblico, acabam caindo neste engano. Infelizmente, grande parte do povo de Deus é enganado, e isso com a Bíblia na mão, porque prefere acreditar no engano de certos pastores, entre aspas, do que naquilo que a Bíblia diz. Amado e amada de Deus, adquira o hábito de confrontar tudo, absolutamente tudo aquilo que você lê e tudo aquilo que você ouve com o que a Bíblia diz. Isso eu não digo apenas em relação aos outros, meus queridos, conforme também aquilo que eu digo, né? Eu quero que vocês também confrontem aquilo que eu digo com o que a palavra de Deus diz. Pois se o próprio apóstolo Paulo, sendo quem foi, teve por bem-aventurados, tá? Aqueles judeus da cidade de Bereia, que confrontavam tudo, absolutamente tudo que ele, Paulo, dizia com as Sagradas Escrituras, quem sou eu? Ou quem são os pastores dos dias atuais para achar o contrário? É bem provável que se alguém ensinar alguma heresia numa igreja e um irmão for perguntar, às vezes não é nem confrontando, às vezes perguntando ou falando, mas por que você fez isso? É bem provável que essa pessoa, por não ter tanto temor de Deus e por não compreender o simbolismo da unção, falar, olha, você está tocando no ungido. Então, a partir de hoje, quando alguém falar, não toque aqui em mim porque está tocando no ungido, saiba que é uma falsa compreensão do simbolismo, porque todo crente é ungido, meus queridos. E eu não vou entrar aqui na questão do tocar no ungido, porque denota bastante discussão. E no Antigo Testamento, Davi utilizou essa palavra aí no sentido de cravar realmente a espada naquele que foi ungido, que era o Saul, o rei. Então não vou entrar em detalhes, tá? Vamos parar por aqui na questão da unção. Vamos falar de outro simbolismo bíblico aqui, porque o Espírito Santo também é simbolizado nas Sagradas Escrituras por um animal dócil e amável, que é a pomba. E o texto de Lucas, capítulo 3, versículo 22, diz: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Glória a Deus. Então, amados, falando aqui acerca do simbolismo da pomba, a antiga revista de discipulado da CPAD diz aqui que esta ave, né, ela simboliza brandura, inocência, doçura, pureza, amabilidade e paz. Por ocasião do batismo de Jesus no Rio Jordão, João Batista viu o Espírito Santo descer do céu em forma corpórea de uma pomba e pousar sobre o Filho de Deus, para indicar que aquele era o Messias. Isto significa que a terceira pessoa da Trindade tinha esta... Aliás, isto não significa, tá? Vou até pôr uma setinha aqui. Isto não significa que a terceira pessoa da Trindade tem essa aparência, pois como espírito não possui forma que se possa definir. Então, nós devemos até ter cuidado com formas, figuras. Eu tomo até certo cuidado nos meus slides, né? Porque o ser humano ele tem uma tendência a querer materializar as coisas espirituais ou querer representá-las por meio de coisas físicas, né? E isso é um dos preceitos da idolatria, né? A gente tem que tomar cuidado. Eu tenho um estudo sobre idolatria, grande, ainda não apliquei,
Mas eu já escrevi uma apostila de 100 páginas sobre idolatria, um estudo bem aprofundado. Então a gente percebe que devemos ter cuidado em associar figuras, né? Por isso nós devemos entender a importância do símbolo na Bíblia. Eu creio que esse comentário aqui do discipulado aqui da CPAD seja uma boa explicação desse símbolo. Então agora eu vou ler aqui, que está aqui na minha frente, um trecho do comentário de Meyer Pirman, que está na página 6 da aula texto, tá? Que diz assim: a pomba, como símbolo, significa brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e paciência. Cristo falou da pomba como a encarnação da simplicidade, uma das mais belas características dos seus discípulos. Quando ele fala ali, seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente, meus queridos. Amém? Então vamos agora para o último, ou os últimos dois símbolos que nós trataremos na aula de hoje. Eu peço a vocês que prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui, pois estes são símbolos grandemente aplicados, queridos, à nossa vida. O selo e o penhor são símbolos importantíssimos para a nossa vida espiritual e para a nossa salvação futura, pois dão seguranças, meus queridos, por se tratar de garantias futuras. Aí você me pergunta, como assim garantias futuras? Explico, meus queridos. Desde os tempos antigos, incluindo o período em que os textos bíblicos foram escritos, foram registrados, né? O selo era usado como um carimbo, como uma marca ou símbolo de propriedade. Sendo assim, o selo do Espírito Santo é uma marca e, ao mesmo tempo, uma garantia de que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, pois fomos comprados por um alto preço, o preço do sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, todos nós, crentes, fomos selados por Deus com o Espírito Santo exatamente no momento que nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Portanto, o selo não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, meus queridos. Conforme pensam alguns grupos cristãos piedosos, né, como a Congregação Cristã no Brasil, por exemplo, que entende que o batismo é o selo com o Espírito Santo, e não é o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Todo crente tem o Espírito Santo, meus queridos. Independentemente de ser ou não ser batizado com o Espírito Santo, todo crente tem o Espírito Santo. Porque todo crente, no momento da conversão, ele é batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Ele é imerso no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Então vejamos dois textos bíblicos que falam acerca deste selo, deste maravilhoso simbolismo do selo. O primeiro texto está aqui, Efésios 4:30, que diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então esse texto diz claramente que você que está ouvindo agora este ensino foi marcado ou marcada por Deus com o Espírito Santo. Tal como o rei carimbava com aquele selo as coisas que lhe pertenciam, Deus te carimbou com o Espírito Santo porque você pertence a Ele. Você foi carimbado, você foi selado e selada com o Espírito Santo para o dia da redenção. Ou seja, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja, Ele vai te conhecer por este selo, pois tal como os selos nos tempos antigos marcavam a propriedade de algum rei ou comerciante rico, o selo do Espírito Santo te marca como propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, é pelo Espírito Santo que o Senhor Jesus conhece aqueles que são dele. Vejamos essa verdade. Segunda a Timóteo 2,19. O texto diz assim, o apóstolo Paulo:
Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Glória a Deus. Então nós vemos que Deus conhece aqueles que são seus pelo selo do Espírito Santo. Amém? Vamos falar agora do penhor, que é um outro símbolo estreitamente ligado ao selo. Ou seja, o penhor simboliza a garantia de que o Senhor voltará para nos buscar. Aí você me pergunta, como assim a garantia de que Ele voltará para nos buscar ou para me buscar? Explico, amado e amada de Deus. Hoje o penhor, como nós conhecemos hoje nos dias atuais, é um estatuto do direito civil no qual alguém deixa algo de valor como garantia de que voltará para quitar uma dívida, cumprir um acordo, fechar um negócio, né? É a espécie de sinal. É o que você deixa de sinal quando você compra uma propriedade, né? Por exemplo, quando você compra um bem de alto valor, como uma casa, você não deixa ali uma garantia, uma quantia como sinal para garantir que você voltará para fechar o negócio e adquirir definitivamente aquele bem? Pois bem, o penhor, né? O penhor a que a Bíblia aqui se refere é algo bem parecido com isso, meus queridos, pois trata-se de uma prática que vem desde os tempos antigos. Nesse sentido, selo e penhor são símbolos do Espírito Santo que devem ser tratados juntos, pois ambos referem-se ao direito de propriedade. Por isso a palavra de Deus diz em Efésios 4:30, que nós lemos, né, que nós fomos selados para o dia da redenção. E redenção significa resgate. Portanto, fomos selados para o dia do resgate. Fomos selados para o dia da volta do Senhor Jesus, pois estamos totalmente penhorados pelo Espírito Santo. Aleluia! Vejamos aqui o que eu acabei de dizer. Efésios 1, capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o quê? O penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aleluia! Você entendeu, querido e querida? Você está totalmente selado e penhorado por Deus e para Deus. Com o quê? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade de Deus que somos nós mesmos. O texto deixa claro que se por um lado o selo era usado como um carimbo, um sinal, uma marca ou um símbolo de propriedade, e a Bíblia aplica esse símbolo ao Espírito Santo como garantia de que somos povo de propriedade exclusiva de Deus, por outro lado, o penhor é a garantia de que o Senhor voltará para buscar a sua propriedade, que somos nós mesmos, meus queridos, amado e amada de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você está selado e penhorado por Deus. Amém? Vamos, portanto, meus queridos, a outro texto da palavra de Deus que fala acerca dos símbolos do Espírito Santo, do selo e do penhor. O texto é 2 Coríntios 1, 21, 22, que diz assim: Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Louvado seja Deus! Vemos aqui, meus queridos, que há no único texto 3 símbolos do Espírito Santo: unção, selo e penhor. Amém? Podemos, portanto, concluir a nossa aula de hoje afirmando aqui que a correta compreensão e interpretação dos símbolos do Espírito Santo nos ajuda a entender a sua natureza pessoal e divina, tal como sua maravilhosa obra em nossa vida, desde a regeneração, que é o novo nascimento, passando pelo processo de santificação diária até o dia do arrebatamento,
no qual só subirão aqueles que são selados com o Espírito Santo. Quem compreende os símbolos bíblicos do Espírito não cai nas heresias e modismos de hoje, pois a unção do Espírito que está sobre todos os crentes, juntamente com o conhecimento das Santas Escrituras, traz iluminação e discernimento ao verdadeiro crente. Você, louvado seja Deus. Ou seja, meu querido e minha querida, você adquire discernimento por duas fontes, meu querido. Guarde isso. Primeiro, pelo ensino, pelo estudo das Sagradas Escrituras, porque o conhecimento da Escritura já te traz um discernimento, ok? Você já consegue discernir o que é certo e o que é errado com base no conhecimento do que está escrito. E também por meio do Espírito Santo, que nos dá o dom de discernir espíritos e nos abre também a mente para discernirmos aquilo que é certo e o que é errado, ok? Então, que Deus abençoe. Vamos, portanto, agora falar aqui da nossa próxima aula. A aula que nós vamos tratar, a próxima aula aqui, fala do capítulo 6 da nossa apostila, né? Que é a obra do Espírito Santo em relação ao cosmos, ou seja, ao universo criado, e ao Messias, isto é, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estará esses dois pontos no tópico 6.1 até o 6.3, ok? Então, leiam a Bíblia. Na apostila vocês terão este assunto da página 43 até 49, ok? Então, meus queridos, que Deus os abençoe, fiquem na paz de Cristo e até a próxima aula. Um abraço.